vocês sabem, a Embrapi ela tem a missão de apoiar a inovação no setor produtivo brasileiro, incluindo o setor de software, que é um setor altamente inovador, intensivo em recursos humanos da mais alta qualificação. Então, a Embrapi ela tem essa missão. E como que a gente faz isso? A gente faz em quatro grandes linhas de ação, né? Eu vou entrar em cada uma delas, mas só para dar uma visão geral, hoje a Embrapi ela tem o modelo por demanda, que é o modelo que a Embrapi é mais conhecida, vamos colocar assim, foi o modelo que iniciou a sua operação, foram mais de 1.700 projetos que vieram de empresas que apresentam sua demanda, que tem um gargalo, uma dificuldade, um gap tecnológico, ela vai até uma das nossas unidades em Embrapi, apresenta essa demanda, em um mês se inicia o desenvolvimento daquela tecnologia. Então, de uma maneira muito rápida, a gente apoia o desenvolvimento da tecnologia, compartilhando o custo do projeto, né? E aí esse compartilhamento varia de acordo com o porte da empresa. Grandes empresas, a gente participa aí 1/3 do projeto, empresas com faturamento menor de 90 milhões, aí o apoio da Embrapi chega a 50%. Então, esse é o modelo que a Embrapi foi muito conhecida, só que nos últimos anos, até por conta de uma demanda grande do setor privado, com diferentes instrumentos, de acordo com a dor das nossas empresas, a Embrapi começou a estruturar novos modelos de apoio, de interação com as nossas unidades, de apoio a desenvolvimento de projetos mais complexos e também de apoio a empresas como startups que chegaram na última década com tudo. Então, você precisa de instrumentos adequados à realidade de cada uma dessas empresas, instrumentos com diferente complexidade no apoio ao desenvolvimento tecnológico. A segunda grande linha de ação da Embrapi, então, é o de fortalecimento de competências e projetos estruturantes, projetos maiores, disruptivos, que têm um alto potencial de criar uma nova rota tecnológica que a Embrapi tem apoiado. E aí se destaca o Basic Fund Alliance, eu vou comentar um pouquinho sobre ele, os centros de competência e as redes que traz toda a inteligência para orientar e direcionar estes instrumentos, além de promover essa interação entre as unidades com o setor privado, melhorando a qualidade dos serviços ofertados, aumentando o número de projetos, melhorando aí a qualidade do que a Embrapi faz por meio das suas unidades. Eu mostro os detalhes de cada um desses instrumentos. O nosso ciclo de startups, né, o nosso programa de startups, o Lab to Market, que é um programa que apoia desde o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento do produto, até o acesso ao mercado, no modelo aí altamente inovador, que foi inspirado lá no modelo de subvenção de Israel, também com uma inspiração no Angel Co-Fund, do British Business Bank, lá no Reino Unido. Então, eu comento também um pouquinho sobre o nosso programa Lab to Market. Por último, a Embrapi apoia a capacitação, tanto de pessoas por meio do seu programa do Capacitação 4.0, onde você treina os alunos, os pesquisadores hands-on, ele com a mão na massa, aprendendo nos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, você traz esse aluno para negociar com a empresa, trabalhar em equipe, então ele vai sendo capacitado em habilidade socioemocional, além do desenvolvimento daquela tecnologia. E o programa e a capacitação também de unidades em Embrapi. Hoje a Embrapi já tem um programa de apoio, né, que avalia a maturidade das nossas ICTs, que são credenciadas como unidade Embrapi, avalia a maturidade e acompanha o desenvolvimento dessas ICTs, para você estruturar unidades de negócio dentro dessas instituições de inovação, de ciência, tecnologia e inovação, para que elas possam trabalhar com empresa, para que elas possam prospectar projetos. Esse é um programa que a gente já vem fazendo. A ideia é expandir esse programa nos próximos meses. Então, entrando aqui um pouquinho em cada um desses modelos que eu comentei agora, o primeiro deles como eu disse, é o modelo que a Embrapi iniciou a sua operação, onde você tem ali um empresário, um empreendedor, que ele tem um desafio tecnológico, ele tem uma dificuldade, um gargalo, seja num equipamento da sua indústria, seja no agronegócio, ele precisa desenvolver uma tecnologia de drones ou para inspeção de plantação, para reduzir defensivos agrícolas, seja para desenvolvimento de um respirador, como foi caso de projetos reais na pandemia, ou de resíduos da mineração, enfim, existe
aí uma série de desafios que o empreendedor enfrenta no seu dia a dia. Ele quer desenvolver um novo produto, ele vai até a qualquer momento, ele procura uma das 76 unidades Embrapi. Então é bom destacar, a Embrapi não precisa, para o empresário não precisa de edital, de chamamento público. A qualquer momento, qualquer empresário no país, de qualquer setor, pode buscar uma das 76 unidades Embrapi que tenha competência para desenvolver aquela tecnologia, que as nossas unidades elas têm, cada uma tem um foco específico. Então, o empresário procura entrar lá no site da Embrapi, embrapi.org.br, procura aquelas unidades que podem desenvolver sua tecnologia, ele vai até a unidade, entra em contato, vai até a unidade, negocia, senta com a unidade. A Embrapi não participa dessa negociação, a gente segue o que está ali no marco legal de inovação, então é livre negociação entre as partes. Então, o empresário que tem o gargalo, que tem a dificuldade, negocia com a unidade, aí a unidade apresenta quais são as macroentregas, como isso vai ser desenvolvido, o cronograma, tem toda uma negociação da propriedade intelectual daquele projeto. Em média, em um mês, em 30 dias, a Embrapi inicia o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento daquela tecnologia. Então, é um processo muito rápido, com agilidade, flexibilidade, respeitando o tempo da inovação da empresa, que precisa colocar, que precisa se diferenciar, colocar um produto novo no mercado. Então, o nosso modelo é muito rápido. Lembrando que o modelo também compartilha o custo com o empresário, né? A Embrapi ela foi criada, inspirada no modelo dos institutos Fraunhofer, onde o empresário apresenta a demanda, então parte do projeto é pago com recursos não reembolsáveis, o empresário não precisa pagar da Embrapi, que vem do nosso contrato de gestão. A Embrapi ela tem um contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Ministério da Economia e de Saúde. Nós recebemos recursos desses ministérios para apoiar a inovação nas empresas. Então, parte do recurso vem de um terço, em média, vem de recurso não reembolsável da Embrapi. 17%, eu mostro os números em seguida, vem recursos da nossa unidade, e aí de 30% a 50% as empresas aportam no projeto. Se é uma empresa menor, o Sebrae paga a parte da empresa. Então, esses números eles podem variar caso a caso, projeto a projeto. O micro e pequeno empresário, com apoio do Sebrae, ele pode pagar ali de 5% a 20%, eu mostro essas informações a seguir. Mas é um modelo muito rápido, onde se tem acesso aos principais centros de excelência do país. Nós temos hoje 76 unidades em Embrapi, que tem infraestrutura de ponta, pessoal altamente qualificado, tem um foco específico e estão acostumados a desenvolver tecnologias para as empresas. Então, as nossas unidades elas estão habituadas a negociar, a trabalhar com o setor privado, respeitando, como eu disse, o tempo da inovação que é necessário para se colocar rápido um novo produto, uma nova tecnologia no mercado. Essas nossas unidades são 76 hoje. Ao final do ano, seremos mais de 100 unidades em Embrapi. Estamos aí no processo de credenciamento de novas unidades na região norte do país, nordeste. Então, teremos aí mais unidades a partir do ano que vem apoiando e desenvolvendo tecnologias para o setor privado. Esse número já está desatualizado, eu peço desculpas, são mais de 10 mil pesquisadores envolvidos nos projetos Embrapi até hoje. São mais de 10 mil pesquisadores que desenvolveram tecnologias nas nossas unidades para as empresas. Aqui o mapa, eu deixo essa apresentação com vocês, das nossas unidades Embrapi. Temos aí em andamento chamadas para a região norte do país, como eu mencionei, para aumentar o número de unidades no norte do país, e chamadas gerais, onde teremos aí mais 25 unidades aproximadamente, 25 a 30 unidades até o final do ano. Para mostrar para vocês também alguns dos resultados, né, da Embrapi, o que nós fizemos até hoje. A Embrapi é uma instituição muito jovem, nós começamos a operar com apenas o piloto, com apenas 3 unidades. Hoje, como eu disse, estamos chegando a 100, temos 9 anos de existência, mas ao longo desse tempo foram mais de 1.700 projetos, de 1.200 empresas. Eu gosto de destacar esse número, de mostrar, nós temos muito mais projetos do que empresas. Por que isso acontece? Porque as empresas elas desenvolvem o primeiro projeto com a Embrapi, elas veem o nível de excelência das nossas unidades, que são as principais ICTs do país,
ver a velocidade com que isso é feito, o tempo que se inicia o projeto, que aquela tecnologia é desenvolvida com um nível de excelência das unidades, e também que o custo é compartilhado entre Embrapi, as unidades e a própria empresa que está apresentando a demanda, que está interessada. Esses 1.700 projetos foram quase 2,5 bilhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, naquele modelo que eu comentei com vocês, onde parte desse recurso, 32%, foram recursos Embrapi, que vem do aporte dos ministérios, da parceria com o BNDES, Sebrae e outros, parte do Sebrae não, porque ele entra na parte das empresas, mas do BNDES, ministérios, lei de informática e rota, então parte é Embrapi, parte é recursos aportado pelas empresas, 50% em média dos projetos, lembrando que empresas de menor porte, esse percentual ele é bem menor. E unidades Embrapi entra ali com 17%, e aqui no caso de unidades Embrapi é contrapartida econômica, né? Então a gente está falando do custo de infraestrutura, de equipamento, até pessoal que é envolvido no projeto. Quase 1.000 projetos concluídos e 664 pedidos de propriedade intelectual até o momento, e esse número cresce toda semana. Em relação ao porte das empresas, dessas 1.200 empresas que eu mostrei, eu gosto de mostrar esse número, a maior parte são micro e pequenas empresas, eu sei que boa parte dos associados da ABS também são micro e pequenas empresas, são o público que usa e que está usando a Embrapi, então a maior parte realmente dos associados da ABS, das micro e pequenas empresas, são aí clientes das nossas unidades Embrapi. Médias é 5% e grandes empresas 39%. A Embrapi iniciou também um processo, como eu disse, já naquele segundo eixo, de trabalhar de algumas novas frentes aqui. A principal delas, uma das principais, são as redes de inovação em áreas específicas, em temas específicos. Essas redes, basicamente, a Embrapi ela traz todas as unidades que trabalham com um tema específico. No caso, nós temos a rede MCTI Embrapi de tecnologias digitais e inovação. São 26 unidades Embrapi que desenvolvem tecnologia para o setor privado. Nós trazemos essas unidades para trabalhar em rede, trabalhar em projetos mais complexos, projetos estruturantes, pensando quais são as linhas de futuro onde a Embrapi tem que fortalecer suas competências, como a gente pode aumentar o número de projetos, compartilhar experiências, e esse trabalho dessas unidades é sempre junto com o setor privado, trabalhando com as nossas empresas, um conselho privado que ajuda e dá orientações para essas tecnologias, para essa rede, né, e para a atuação dessas unidades, e principalmente, eu acho que talvez o principal trabalho que vem sendo feito é de apoio à estruturação desses projetos complexos, como o Basic Funding, que eu mostro em seguida. Então, temos essa rede de MCTI Embrapi de tecnologias digitais e inovação, temos a rede de mobilidade, logística e descarbonização, e aí são 36 unidades Embrapi que participam dessa rede. Temos a rede MCTI Embrapi de bioeconomia, acredito que são 27 unidades que participam dessa rede, e temos também a nossa rede de grafeno, onde temos aí 14 unidades que participam da rede. Essas redes, como eu disse, elas trazem inteligência para a atuação conjunta da Embrapi, e elas apoiam a estruturação de projetos mais complexos, como o Basic Funding Alliance. O Basic Funding Alliance é uma nova modalidade da Embrapi, diferente daquela que eu mostrei anteriormente, o modelo por demanda, que foi o que a Embrapi iniciou sua operação. O Basic Funding ele trabalha com projetos que são mais complexos. A Embrapi percebeu, ao longo dos últimos anos, que existiam um tipo de projeto que era apresentado que o modelo tradicional da Embrapi ele não comportava. Eram projetos onde você tinha o interesse não só de uma empresa, você tinha ali mais de uma empresa apresentando que tinha demanda para desenvolver uma tecnologia, uma nova rota tecnológica, algo que era mais disruptivo, que tinha um risco muito maior, projetos que começavam com nível de maturidade menor. Né? Nesse contexto, né, de projetos mais complexos, a Embrapi começou a estruturar esse novo modelo, que é o Basic Funding Alliance, onde para apoiar esses projetos, você necessariamente, como eu disse, você tem que apoiar mais de uma empresa, porque não são projetos de uma empresa, e sim de um segmento industrial. Você tem mais de uma empresa interessada desenvolvimento daquela rota tecnológica.
Então, o Basic Fund, ele necessariamente vai apoiar projetos de pelo menos 2 empresas, uma startup e 2 unidades Embrapi. Então, essa aliança que é estruturada para desenvolver essa tecnologia, ou essa nova rota mais disruptiva, você tem que ter pelo menos 2 empresas, 2 unidades Embrapi e uma startup para desenvolver essa nova rota tecnológica que tem um elevado potencial de mercado. Né? O exemplo que fica fácil de entender é sempre o que eu uso é o hidrogênio verde. Né? Você tem aí algumas iniciativas para desenvolvimento de tecnologias para aproveitar o hidrogênio verde, aproveitar resíduos para usar o hidrogênio. São tecnologias mais disruptivas, de maior risco, não é demanda de uma empresa, e sim de um segmento industrial. Você tem várias empresas interessadas, então elas podem se juntar, estruturar esse consórcio, essa aliança, para desenvolver um projeto mais complexo, que tem um valor muito maior. O Basic Fund Alliance, são projetos a partir de 5 milhões de reais, então são projetos maiores, mais estruturantes, com potencial de mercado grande, mas são mais disruptivos. Esses projetos, eles têm foco em áreas estratégicas, em desafios, estão ancorados nas nossas políticas públicas. Eu mostro quais são as áreas que nós elencamos como prioritárias junto ao setor privado em seguida, e são projetos, como eu disse, de maior risco e que estão num TRL mais baixo, tem um nível de maturidade mais baixo, mais próximo à pesquisa básica, mas com o interesse do mercado e com as empresas demandando o desenvolvimento daquela tecnologia. E o fato de ser projetos com um nível de maturidade menor, risco maior, a Embrapi aporta mais recursos. No caso do Basic Fund Alliance, a Embrapi aporta até 90% do projeto e as empresas aportam aí 10%. Então, para esse tipo de projeto mais disruptivo, de maior risco, a Embrapi entra até 90% do projeto. Como é que funciona a estruturação de um Basic Fund Alliance? Primeiro, a gente tem a definição dos desafios, das áreas estratégicas. A partir da definição destes desafios e das áreas ancoradas em políticas públicas, sempre usando as nossas redes para definir quais são as áreas que o setor privado tem interesse, que nós temos competência. Então, a gente convida a apresentação dessas alianças nesses desafios, nessas áreas. São estruturadas essas alianças de Basic Funding, lembrando, sempre com pelo menos 2 empresas, pelo menos 2 ICTs, 2 unidades Embrapi e uma startup, esse é o mínimo. Nós temos aí já 4 projetos aprovados. Esses 4 projetos, todos eles têm ou mais unidades ou mais empresas participando dessa aliança. A ideia é que depois do projeto, depois do desenvolvimento desse projeto de Basic Fund Alliance, a continuação também seja apoiada pela Embrapi, pelo modelo tradicional, pelo modelo por demanda, que foi o que eu apresentei inicialmente. Então, o resultado do Basic Fund é aquilo que você pegou ali, uma tecnologia que estava num nível de maturidade muito mais baixo, você leva ela, desenvolve no Basic Fund e depois dá continuidade até chegar ao mercado por meio do modelo Embrapi, e para chegar no mercado aí tem o apoio dos nossos parceiros, então BNDES, FINEP e outros podem apoiar o desenvolvimento da tecnologia. Aqui, só para vocês terem ideia o quão importante e prioritário é essa temática, o Basic Funding, aqui no âmbito da Embrapi. Nós já temos 23 milhões de reais em projetos contratados na área de inteligência artificial, na área de transformação digital, que é aqui onde a ABS e seus associados podem contribuir muito. Temos aberto 3 temáticas para apresentação de projetos do Basic Fund Alliance, um para descarbonização, mobilidade e logística, outro para tecnologias digitais, onde aqui as empresas podem apresentar, na verdade, tanto no de mobilidade e logística, porque você tem toda uma parte de conectividade, quanto no de tecnologias digitais, você tem oportunidades para as empresas aqui associadas da ABS, e também no de bioeconomia. Aqui eu trago as áreas para vocês, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu já estourei meu tempo. Aqui as áreas que foram elencadas como prioridades no âmbito do Basic Fund, então desde o 5G, 6G, tecnologias imersivas, metaversos, edge computing, inteligência artificial, blockchain e computação quântica, são áreas onde as empresas, junto com as unidades startups, naquela aliança de 5 atores, pelo menos, podem apresentar projetos disruptivos e que têm aí um alto potencial de chegar ao mercado. No de mobilidade e logística, eu destaco aqui
o de conectividade, IoT, segurança cibernética, a parte de cidades inteligentes, onde aqui também os associados da ABS podem contribuir, podem desenvolver projetos no âmbito de mobilidade logística. Centros de competência, para encerrar não, porque só tem mais duas, eu vou falar bem rapidinho. Centro de competência, fica à vontade. Centro de competência é uma outra modalidade de apoio da Embrapi. A ideia do Centro de Competência é um programa para pensar o futuro, para desenvolver base de conhecimento, para desenvolver competências nas nossas ICTs, para que elas possam desenvolver tecnologias no futuro para o setor privado, em áreas que estão na fronteira tecnológica e que hoje no Brasil a gente ainda não tem competência ou a gente ainda não tem estabelecido uma base de conhecimento robusta para desenvolver. Não é só no Brasil, a gente busca temas que não têm base de conhecimento e competência no mundo. A gente está buscando temas que estão na fronteira tecnológica. Então, nosso objetivo é criar essa base de conhecimento, desenvolver competências. O 6G é sempre um exemplo que fica mais fácil de entender. Hoje você não tem ICTs trabalhando com 6G, nem aqui no Brasil, nem no mundo, mas você precisa ir trabalhando, desenvolvendo competências para daqui 10 anos as nossas ICTs desenvolverem projetos e desenvolverem tecnologias para o nosso setor privado. Então, pensando no futuro, a Embrapi lançou esse projeto, esse programa de centros de competência, onde a gente vai estimular a criação de competência, a formação de recursos humanos e qualificação, trabalhar isso sempre no modelo que a Embrapi é, sempre junto ao mercado, sempre trabalhando com o mercado, para que as competências criadas sejam utilizadas pelo setor privado e que enderecem demandas futuras das nossas empresas. As etapas para a operacionalização, então, todo o centro de competência, eu mostro para você, nós temos chamadas aí para credenciamento de 9 centros de competência hoje na Embrapi. 8 deles são na área de TI, então eu mostro em seguida. A primeira etapa, a gente tem uma chamada pública para seleção, como eu comentei. Os centros de competência, então, uma ICT vai apresentar uma proposta para estruturar aquela competência, como ela vai fazer, o cronograma, vai fazer parceria internacional, vai contratar gente para criar a base de conhecimento, quantas pessoas vai formar, qualificar, como que vai trazer o setor privado para dentro no modelo de associação tecnológica, o modelo de membership, né, que a gente fala, e depois a implementação desse plano. As áreas de atuação do centro são estas, nós temos aqui as chamadas abertas, vai credenciar 3 centros em plataforma de hardware com produtos inteligentes e conectados, um centro de competência para 5G, 6G, um para Open Run, outro para computação quântica, segurança cibernética e a parte de ambientes de realidade virtual. Tem um outro, eu mencionei que são 9, aqui tem 8, o outro é de terapias avançadas, eu não trouxe aqui porque não está no escopo, né, do trabalho que é desenvolvido aqui no âmbito da ABS. Cada centro desse vai receber 60 milhões de reais para desenvolver competências nestas áreas. Eles vão ter, como eu disse, que criar competência, base de conhecimento, formar e qualificar pessoas, trazendo empresas, e aqui é importante que as empresas que estão aqui nos assistindo, que elas já devem estar sendo procuradas pelas candidatas, né, pelas ICTs que vão apresentar propostas, aqueles que aquelas empresas que tiverem interesse, né, de trabalhar em uma dessas áreas, vocês sabem quais são as ICTs, lá no site da Embrapi tem quais são as ICTs que estão trabalhando nessa área, vocês podem procurar para ver se elas estão apresentando aí uma proposta de centro de competência e entrar já como associada do centro, porque cada um desses centros vai ter ali o modelo de membership, onde você vai ter da categoria diamante até a categoria prata, cada uma você vai ter um nível de acesso do que está sendo desenvolvido e criado no âmbito do centro de competência. Então, é importante aí esse diálogo com as ICTs, que com certeza, teremos uma demanda muito grande para esse programa. Embrapi no BNDES, nós temos aí, eu vou passar bem rápido, nós fechamos uma parceria de 190 milhões de reais com o BNDES, temos aí, são 50 milhões para transformação digital, então é recurso que pega, o que vale destacar aqui, que não é só projetos que pegam o Vale da Morte ali, do TRL de 3 a 6, mas sim projetos que vão até
um nível de maturidade muito maior até o mercado. Esses são recursos do BNDES para a transformação digital, como eu disse, 50 milhões de reais. Por último, para encerrar agora de verdade, o nosso programa Lab to Market, que é um programa de apoio a startups Deep Tech. A Embrapi ela quer ser conhecida como o principal ator de apoio a startups Deep Tech no Brasil. Nós já temos aí, no âmbito dos nossos projetos, nós temos, como eu mencionei inicialmente na apresentação, um número muito grande de micro e pequenas empresas, são mais de 560 projetos. Eu só queria destacar ali do lado esquerdo que são 143 startups que já entraram e que já foram apoiadas no nosso modelo, no nosso programa, no Lab to Market. É um programa que ele funciona em 3 ciclos, onde a gente apoia desde o desenvolvimento da tecnologia, né, que é o Vale da Morte, apoiando ali projetos que vão da prova de conceito até ao desenvolvimento em ambiente relevante. Então, você desenvolve a tecnologia, depois apoia o desenvolvimento do produto, né, no ciclo 2 do programa, e aí a gente já entra com uma série de apoios que no ciclo 1 não é possível. Então, desde certificações, lote piloto, uma série de gastos que você precisa para colocar esse produto no mercado. Temos parceria também com incubadoras, aceleradoras, para dar essa aceleração de negócio. E aí a startup passa para o ciclo 3 do programa, que é acesso ao mercado, onde a Embrapi, inspirada na experiência de Israel, ela dá um recurso para a empresa para ela acessar o mercado. É uma subvenção que ela recebe o recurso para acessar o mercado, desde que ela tenha um investidor anjo com ela, desde que ela tenha o aporte de recursos de um investidor anjo, de um fundo no projeto, a Embrapi apoia para ela poder acessar o mercado. Esse apoio, por que eu disse que ele é inspirado no modelo de Israel? Se essa startup que foi apoiada, que recebeu esse recurso, se ela for bem sucedida, 2 anos depois ela paga aquilo que ela pegou para a Embrapi. E a gente está falando de um ticket pequeno nesse primeiro momento, de R$200 mil para acessar o mercado. 2 anos depois deu certo, e obviamente o dar certo é caso a caso. Ela paga para a Embrapi de novo, sem taxa, sem juros, sem nada, sem correção de inflação, nada. Ela paga o recurso para a Embrapi. Não deu certo o produto, ela não está endividada, é recurso não reembolsável, ela segue o jogo. Então, esse é um modelo altamente inovador, que, como eu disse, foi inspirado em Israel, também na experiência de co-investimento do Reino Unido, que nós trazemos agora para as startups no âmbito do Lab to Market.